Muito boa noite, todos e todas estão chegando para mais um encontro aqui do nosso ciclo Webséries Itapanhaú. Hoje nós teremos um encontro muito especial e antes da gente iniciar, já estamos no horário programado, eu gostaria de trazer uma saudação e agradecimentos a alguns colegas, a alguns movimentos e coletivos que vêm dando um super apoio para o nosso trabalho nas últimas semanas. Tendo em vista a urgência desses trabalhos, a gente tem feito um trabalho de comunicação também bem importante e tivemos grandes apoios. Eu gostaria aqui de deixar um abraço e um muito obrigado ao pessoal do Rio de Janeiro, o coletivo Stand Up Pet, o Mais Trilhas e a Rede Eco Cidadã, que tem nos marcado no Instagram, tem compartilhado todo o nosso conteúdo. Muito obrigado a vocês aí também pelo trabalho que vocês fazem em proteção das águas e pelo apoio ao nosso trabalho. Gostaria de deixar um grande abraço, também um agradecimento à Frente Ambientalista da Baixada Santista, que vem sempre nos apoiando desde o início do nosso movimento que conta a transposição, e deixar aqui registrado que teremos uma nova luta aí contra os incineradores na Baixada Santista. Então, com certeza, estaremos juntos aí nessa luta contra mais essa aberração da nossa região, impactando diretamente, inclusive, as nossas águas também, né, por conta das chuvas, que isso vai trazer uma série de impactos nas nossas águas, no nosso ar. Então, estamos juntos aí na luta. Um outro abraço também, um agradecimento ao Instituto Maramar, desde o início aí, nos apoiando em diversos campos aí da nossa luta, ao Projeto Muda, aqui de Bertioga, vem nos apoiando também nas redes sociais, a Rede Brotar de São Sebastião, faz um trabalho incrível aí com a questão da alimentação, do cuidado com as águas, muito obrigado aí por todo o apoio. E ao MOCAN, Movimento contra as Agressões da Natureza, lá de Peruíbe, também sempre esteve junto com a gente aqui de Bertioga, né? E o nosso convidado de hoje, inclusive, faz parte, né, desse coletivo. Então, para dar início à nossa transmissão de hoje, depois desses agradecimentos, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de hoje, é o Bruno Lima, ele é biólogo e ornitólogo, vice-presidente do MOCAN, professor do Instituto Health, mestrando da Unesp Campus Litoral Paulista, tá? Então, ele vai estar trazendo aqui hoje um tema muito importante para nós, que é a questão do grupo que vai ser diretamente impactado, que é a avifauna, né? Nos trabalhos que o movimento conduziu, a gente fez diversos apontamentos sobre os impactos que vão acontecer, né, em diversos grupos, e a avifauna é um deles. Então, hoje a gente traz o Bruno para falar um pouquinho para nós, ele como especialista na área. Então, antes de passar a bola para você, Bruno, eu só gostaria de deixar aqui um recado, que a gente vai deixar as perguntas, a gente vai ter um tempo no final para fazer as perguntas ao Bruno, e aí a gente vai ter esse tempo e vamos responder as perguntas todas devidamente ao final para não atrapalhar durante a conversa, tá? No final, então, a gente faz essas perguntas para você. Tudo bem, Bruno? Seja bem-vindo. Oi, boa noite. Boa noite, obrigado, Rafa. Queria agradecer, bom, o movimento Salve o Rio Itapanhaú, somos parceiraços aí, e acho que as aves vieram bem a calhar agora para ajudar, porque, né, para frear agora essa monstruosidade só usando os nossos termômetros naturais, que são as aves, né, indicadoras da qualidade ambiental. Eu quero agradecer a todo mundo que tem vindo assistir. Eu não sei como você quer que já coloque a apresentação. Eu acho que você pode tocar então agora com a tua parte,
Tá. E aí, conforme for também, se durante a apresentação vier alguma coisa aqui a mim, eu posso passar para você, mas você tem esse tempo para expor a tua apresentação e as tuas ideias. Tá. O que nós vamos falar, na verdade, tocar em 3 pontos que não foram tocados para poder ser realizado esse empreendimento. Vou dar uma explanada sobre quão frágil é a questão das aves da Mata Atlântica e as ameaças que as aves estão sofrendo com a transposição do rio Itapanhaú. Tá? Eu vou colocar a apresentação. Todos conseguem ver? Eu não sei se vocês veem. Apareceu. Ok. Então nós vamos falar sobre, especificamente, as aves da Mata Atlântica, que são as mais afetadas pelo empreendimento. Nesse caso agora, que é ali na Serra do Mar. Então, as aves na Mata Atlântica, na verdade, se vocês gostam de aves, mesmo para quem só observa ou estuda, quem gosta de aves tem que ficar realmente bastante preocupado. Porque se você for ver, né, 30% só da biomassa de aves do mundo são as aves silvestres. A grande maioria, ou seja, 70% das aves do mundo são frangos. A grande biomassa são de aves domésticas. O restante são as saíras, tucanos, arapongas, tudo mais que você puder imaginar são as aves silvestres. Então, elas já estão num declínio. Qualquer empreendimento que vá afetar as aves tem que ser revisto 2, 3 vezes, tem que ser repensado. Então, no Brasil, pelo menos, o massacre começou quando começaram a desmatar a Mata Atlântica, já lá no Nordeste. Então, nós temos, por exemplo, 3 espécies. Eu coloquei aqui o limpa-folha do Nordeste, limpa-folha de Alagoas, que é o Philidor novese. Coloquei a choquinha de Alagoas, Myrmotella snowy, e coloquei o mitumito crax micto, que é o mutum de Alagoas. São 3 espécies que estão na linha já de desaparecimento. O mutum de Alagoas está tendo um projeto maravilhoso de reintrodução agora. Mas eu quero que vocês me expliquem como a gente faz reintrodução de uma choquinha de Alagoas, por exemplo, que é um bicho pequenininho que vive no subbosque e se alimenta de insetos. Como você faz um plano de manejo, por exemplo, do limpa-folha do Nordeste, que é um bicho que vive abaixo das copas e se alimenta naquele emaranhado de bromélias e folhas grudadas nas trepadeiras, como qualquer outro limpa-folha, vira-folha também? Como você faz um plano de manejo, uma reintrodução dessas espécies aqui? Então, são espécies que estão ameaçando deixar a gente para sempre mesmo, não é brincadeira. Bruno, Oi? Só explica para a gente, para quem não entende, o que é o subbosque, rapidinho. Eu vou passar ali, mais na frente eu vou mostrar as áreas de mata, mas Bacana. o subbosque da floresta é aquela parte escura e úmida onde a gente caminha normalmente, onde crescem as palmeiras, onde crescem as mudas, as primeiras plantas. É a parte sombria da mata. Mas vou dar um detalhamento lá para frente, sim. Aqui, como eu disse, no Nordeste teve bastante quase extinções, e extinções também, mas a região Sudeste, Sul, teve um pouco mais de sorte. Por exemplo, temos aqui um grande contínuo de Mata Atlântica. Não é por uma questão conservacionista, não, viu? Por exemplo, no estado de São Paulo, onde sobrou mata mesmo, é na Serra do Mar, porque era íngreme. Ninguém quer derrubar uma canela, ninguém quer derrubar um jequitibá, né, na cota 400, e vinha arrastando pela ladeira da serra. Então sobrou mata porque o ambiente é de difícil acesso. Mesma coisa no Rio de Janeiro, no Espírito Santo também, principalmente, né, na região serrana, mas também no litoral, nós temos uma restinga de difícil acesso, que é aquela restinga impenetrável, praticamente inundável o ano todo, que são os caxetais e guanandizais. Então, isso repeliu um pouco. Apesar dos esforços dos municípios da Baixada Santista, principalmente Peruíbe, em querer lotear essas áreas, Peruíbe, Bertioga, Mongaguá e Itanhaém, né, que são municípios loteadores, eles adoram acabar com restinga. Apesar dos esforços dos municípios, ainda temos mata no litoral. Então, nós somos um reduto, eu coloquei aqui de algumas espécies, como o patinho gigante, Platyrhynchus leucóriphus, muito ameaçado, que ainda ocorre aqui na região, o gavião-pombo pequeno, a Madonastro lacernulatus, antes era Leucopternes, tá? O jaó do sul, que é a nossa subespécie aqui, é o Crypturellus noctivagus. É uma espécie ameaçada que vive na Mata Atlântica, ainda relativamente comum aqui no estado de São Paulo, no litoral sul. E o papagaio de cara roxa, Amazona brasiliensis,
que o grosso da tropa vive no litoral norte do Paraná e litoral sul de São Paulo, com uma populaçãozinha miseravelmente sobrevivendo aqui entre Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá. Então, nós estamos ainda um reduto de fauna. Vou falar sobre Bertioga também. Bom, o estado de São Paulo ainda possui esses remanescentes, como eu falei, principalmente quem viaja por Vale do Ribeira, para o litoral sul. Mas Bertioga é o município da Baixada Santista com mais porcentagem de Mata Atlântica. Os últimos dados que eu li eram um pouquinho mais de 80%. Não sei se os loteamentos já se esforçaram em acabar com essa porcentagem, não sei se os prefeitos, gestores também se esforçaram em acabar com essa área verde, mas ainda era um município muito verde. O estado de São Paulo já foi quase que totalmente recoberto por Mata Atlântica. O que não era Mata Atlântica eram enclaves de cerrado. Devia ser um paraíso absurdo, né? E tinha até no norte do estado um mini Pantanal, que ainda existe hoje lá no norte e extremo oeste. Então, acho que aqui no estado nós tínhamos Tuiuiu do lado de Arara, né? E no litoral Papagaios e um cerrado. Era um estado fabuloso. E hoje o que sobrou realmente está no litoral sul e um pouquinho na região da Baixada Santista e especialmente em Bertioga. Bertioga, aí está a foto da Cachoeira do Elefante, na Serra do Mar, é considerada uma IBA, que em inglês é Important Bird Area. É uma das áreas importantes para a conservação das aves no Brasil, dentro do bioma da Mata Atlântica. Então, quer dizer que numa IBA você encontra espécies endêmicas do bioma e também ameaçadas. Coloquei aqui para ilustrar o sabiá-pimenta, Carpones melanocéphalos, que é uma espécie que aqui no litoral de São Paulo chega ao limite norte de distribuição, é justamente Bertioga. Bertioga é o limite norte de distribuição de várias espécies. É a gralha azul começa lá no sul e chega até Bertioga. O jaó do litoral, ele chega até Bertioga, mas tem uma populaçãozinha lá em São Sebastião também. Então, Bertioga é de vital importância para as aves. E vocês vão ver por quê. Por que essa diversidade é tão grande, especialmente em Bertioga. Como eu falei, essa é a cachoeira do elefante, né? Com a transposição, vocês imaginem essa cachoeira caudalosa como se essa quantidade de água diminuir, corre-se o risco dessa cachoeira se transformar simplesmente num paredão nu, né? Um paredão granítico, que as nossas serras são de formação do Cretáceo, né? Da época da Pangeia, que separou o Brasil da África. E quando você tira a vegetação, o que sobra é granito e gneiss, as rochas principalmente que sobram. Se diminuir a quantidade de água aqui, vai ficar um paredão exposto. Se esse paredão começar a ficar exposto, a vegetação ao lado vai começar a morrer por falta de umidade. Então vai ficar um paredão nu, com a vegetação morrendo, secando, a umidade vai embora. Começa o chamado efeito de borda, ou seja, começa a entrar luz, calor e vento onde antes era úmido, onde antes era o aconchego da floresta, por assim dizer. Se essa vegetação começa a secar, pode começar a erodir ao lado, porque uma clareira na mata, gente, é um câncer, tá? Ela começa a se espalhar e se você não entra com recuperação imediata, vai começando aquela trepadeirada e vai começando a vegetação a morrer, a sofrer os impactos do efeito de borda. Se começar a aumentar isso, aí começam realmente as erosões e aí muito difícil ter alguém que segure as erosões. Aí vai ser gasto bastante dinheiro para recuperar essa Mata Atlântica da encosta aqui. Então a gente tem que evitar diminuir o fluxo dessa cachoeira e de tantos outros afluentes dela. Se começar a erodir, as aves que viviam na mata vão começar a desaparecer e vai começar a aparecer isso aqui. As áreas erodidas na mata não têm utilidade nenhuma. E a gente, principalmente quem está estudando biologia, tem que tomar cuidado com o conceito de riqueza e de diversidade. Se você tem uma erosão dessa no meio da Serra do Mar, vai começar a aparecer, olha, eu coloquei lá o casaca de couro, que é o Furnarius figulus, o pica-pau branco, também chamado birro, que é o Melanerpes candidus, a lavadeira, também chamam de lavandisca, que é a Fluvícula ningueta, e o canário da terra, Cicalis flaveola. Aí o pessoal começa a falar, mas começou a aparecer bicho aqui que não tinha. É igual aqui no litoral sul, em Peruíbe, né? O pessoal desmata pra caramba, mas o pessoal que gosta de ver passarinho acha lindo quando aparece um pica-pau branco ou um birro. Isso é um problema. Isso é um aviso de que o câncer está começando. Está começando a metástase. Não é? Uma área que você começa a desmatar, começa a atrair esses bichos de área aberta.
Eles são lindos, não estou condenando essas espécies, mas o lugar deles não é no bioma atlântico. O lugar deles é lá no Cerrado, lá na Caatinga, nos campos limpos. Então é isso que começa a aparecer. E tem gente que acha lindo o incremento dessas espécies. Ah, eu tenho visto canário da terra onde antes não tinha. Não, você tem que achar feio isso, e tem que achar triste ter desaparecido o patinho gigante e o papagaio de cara roxa, onde antes tinha. Isso é o que acontece quando você desmata uma área. Essas áreas abertas, é o que eu falei sobre efeito de borda. Quando diminui a umidade, quando você seca uma cachoeira, quando você muda o curso de um rio, você diminui a umidade. E a umidade é o hálito vivo da floresta. Sem umidade, acaba a floresta. A floresta só existe por causa da umidade. Floresta ombrófila densa é o nome da Mata Atlântica. Ombro, amigo da sombra. Já escutei também falar que é amigo da chuva. Dá no mesmo. Ombro, né? Ombra, sombro, filo, amigo. Filo quer dizer amigo, predileção. Né? Floresta ombrófila densa, floresta que precisa da umidade. Você quer acabar com uma floresta tropical? Quer acabar com uma Mata Atlântica e com uma Amazônia? É fácil. Rouba a umidade dela. É o golpe mais baixo que você pode fazer. Quando você rouba a umidade, as espécies que realmente são de mata, eu coloquei lá em cima um exemplo, o patinho, que ele realmente tem o biquinho chato de patinho, né? Um arapaçu do Planalto, a choquinha de garganta pintada, que agora chama Roffias gularis, no meu tempo era Myrmotérula gularis, essas espécies vão desaparecendo. São espécies bandeiras, são as espécies indicadoras da qualidade da floresta. Então você tem que saber quais são as espécies. E é o que nós nos focamos nesse estudo, foi comprovar que existem diversas espécies sensíveis a distúrbios ambientais. Nós temos uma lista, né, o Rafa pode colocar no final, disponibilizar para vocês, da quantidade dessas espécies aqui sensíveis a distúrbios ambientais. Se você derruba a mata, se você deixa entrar mais sol e mais vento, essas espécies são as primeiras que vão embora. Quando você faz um estudo de impacto ambiental, você tem que levar em conta essas espécies sensíveis. Em termos técnicos, nós dizemos que as espécies têm um endereço, que é o habitat, e que as espécies têm uma profissão, que é o nicho ecológico. Nicho ecológico é a profissão. Qual é o seu nicho ecológico? Eu sou biólogo. Você pergunta para uma anta, qual é o seu nicho ecológico? Eu sou dispersora de sementes. E qual é o seu habitat? É a floresta, é o campo. Esse termo nicho ecológico agora já estão chamando também de guilda trófica. Mas não vamos nos ater a esses termos técnicos. Só quero mostrar para vocês, principalmente se tiver biólogos assistindo, que se você vai fazer um estudo de impacto ambiental, você tem que levar em conta as guildas tróficas, ou seja, os nichos ecológicos mais sensíveis. E é isso que eu quero que a gente se atenha a esse estudo que não está levando em conta isso. Olha só, são as espécies que começam a desaparecer com o desmatamento. Aí na mata você tem aqueles frugívoros de copa, é a guilda dos frugívoros de copa, ou seja, são todos os pássaros que vivem só no alto das árvores, são normalmente de porte grande, e aí você tem a araponga, tem o pavó, mas tem os mais conhecidos da população, que são os tucanos. Os papagaios também são, de certa forma, frugívoros de copa, são os que comem as grandes frutas, são os que dispersam, são os que plantam árvore, gente. Esses são os frugívoros de copa. Dentro da mata, eles são sensíveis também. Dentro da mata, você tem os insetívoros de subbosque. Subbosque, como o Rafa perguntou, subbosque é a parte da mata onde você anda. Todas aquelas plantas em volta de você, que a mata é dividida em camadas, né? Tem o solo, o subbosque, e lá em cima tem o dossel, que é o teto da mata. No subbosque, você tem os insetívoros de subbosque, são aquelas aves que só vão se alimentar dos insetos que estão no subbosque, que estão na sombra, que estão na umidade. Eles não comem o mosquito da dengue que está aqui na cidade, eles só comem aqueles insetinhos que muitas vezes a gente nem sabe quais espécies são, espécies que não foram descritas. Se alimentam de toda aquela miríade de besourinhos, borboletinhas, lagartinhas. São os que comem isso. Vamos ter também os frugívoros de subbosque, são os que comem as frutinhas do subbosque, da mata escura. Aí tem aquela flor de cera, tem essas mirtáceas rubiáceas, todas essas plantas que muitas nem são conhecidas ainda, mas que se alimentam disso, são os que vão desaparecer também. Temos também os que comem frutas e comem insetinhos também, normalmente da família Tiranidae. Aí tem os cabeçudos, aquela Maria Leque, que é famosa por ter um leque enorme na cabeça, que ela abre quando está assustada ou quando ela quer impressionar o parceiro. Então, temos essas espécies. E entre os que comem fruta, tem os tangarás, que são os dançarinos, conhecidos de alguns de vocês, as rendeiras, são as espécies sensíveis. Não deixem de levar em conta essas espécies
num estudo de impacto ambiental. Nós estamos mexendo com algo que nós nem conhecemos direito ainda. Uma coisa muito importante na Mata Atlântica é o gradiente altitudinal, ou seja, as espécies que ocorrem desde a planície até o alto da Serra do Mar. E na região da transposição do rio Itapanhaú, nós temos isso completo. A mata está preservada ali desde Itaguaré, né, no litoral, ali aquela mata de restinga, até o sopé da serra, e todo um gradiente altitudinal completíssimo até o alto da serra. Você tem de manguezal até Serra do Mar e campos de altitude lá em cima, alguns enclaves de campo de altitude. E então você está mexendo com algo que você não conhece ainda. Por quê? A variação altitudinal é muito importante para as aves da Mata Atlântica. Não adianta fazer conservação só de Serra do Mar. Sem a planície não existe Serra do Mar. Sem a Serra do Mar não existe a planície. A Serra do Mar é muito mais antiga. Ela é bem do Cretáceo. Já nossas planícies são agora, são de ontem, são do comecinho do Holoceno, quando teve a última transgressão oceânica, quando o oceano, né, o mar recuou. Então não dá para separar planície e serra. Elas estão conectadas. O que acontece na Serra do Mar, isso é muito importante. Diversas espécies da Serra do Mar realizam o que nós chamamos de migrações altitudinais. Elas migram do planalto, lá em cima, principalmente nos meses de inverno, para a planície costeira. Então aqui eu coloquei, por exemplo, o bandeirinha, Chlorophone ciania, né, muitas vêm do Peru e do Equador, mas parte da população que a gente conhece, né, saem do Planalto, ali, por exemplo, em São Paulo, né, na região de São Paulo, interior de São Paulo, e nos meses de inverno, seguindo a frutificação de certas espécies, descem a serra e vêm aqui para o litoral. O mesmo caso a araponga. A araponga, o resto, né, vive lá no Planalto e no alto da serra, e nos meses de inverno ela desce. Quando esses bichos fazem essa migração, eles vão espalhando semente. E são eles que plantam floresta. Se você perder a mata de planície, que é o que os municípios estão bem empenhados em acabar com a floresta de restinga, esses bichos vão para onde quando eles tiverem que fazer a migração? Para onde essa araponga que vai? Para onde esse bandeirinha que vai se ele migrar para cá e não encontrar a mata? É o que aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo. O estado do Rio de Janeiro quase não tem mata de planície. Nós temos diversas extinções locais lá, né? E aqui eu coloquei, por exemplo, uma fêmea de sabiaúna. O sabiaúna fica lá na planície, lá no Planalto, lá em cima no Planalto Paulista, e desce a Serra do Mar nos meses de inverno. Essa imagem que eu coloquei, eu achei bastante didática, mas representa a serra lá no Paraná, que o Paraná é bem divididinho, você tem as escarpas para o interior e para o lado atlântico. Aqui na Baixada Santista, uma vez que, e quem já subiu a serra sabe disso, uma vez que você sobe a serra, chegando no alto da serra, não tem mais grandes descidas. Não é? Você chega no alto da serra e já está no Planalto. Não existe essas duas vertentes. Mas, de qualquer forma, a migração é assim, do Planalto para a planície. Então, a transposição, ela pode interromper essa migração que a gente nem sequer conhece bem ainda. Esse é um caso bastante típico, Bertioga. Também acontece aqui em Peruíbe, que nós temos uma planície. Em Bertioga nós temos Itaguaré, lá que vai né, e outras áreas de mata, ali pro lado de Guaratuba também, quase ininterruptas, que vão desde a praia, passando por ambientes de manguezal, formações inundáveis de caixetais e guanadizais, restinga, floresta alta de restinga, restinga paludosa, e indo, perdi o cursor, indo até a Serra do Mar. Olha só, é um verde ininterrupto. A araponga pode sair voando lá do Planalto e vir até a praia, pode vir aqui molhar os pés na água do mar se ela quiser, sem encontrar um ser humano, só indo pela mata. Isso é uma riqueza que não existe mais no Brasil, porque o Brasil começou destruindo justamente essa mata de planície do litoral. A restinga foi a primeira vegetação que foi para o espaço. Então isso é raríssimo, esse tipo de componente do litoral até o alto da serra. Aqui em Peruíbe nós temos a mesma situação, na terra indígena Taniguá, né, a restinga mata desde a praia até o pé da serra, né? Então isso que a gente tem que cuidar, essa importância de Bertioga e dessa região que vai ser impactada pela transposição do rio Itapanhaú. Aqui eu queria mostrar para vocês como se divide a distribuição das aves da Mata Atlântica na Serra do Mar. Aquilo que eu falei sobre gradiente altitudinal. Nós temos, por exemplo, na mata de planície, uma ave do gênero Carpornis, que é o Carpornis melanocephalus, que inclusive está ameaçada, chamada de sabiá-pimenta popularmente,
E lá no alto da serra tem o equivalente dele, o Carpones cuculata, o corocochó. Né? Nós temos na planície, principalmente nos meses de inverno, a saíra sapucaia, que agora mudou o gênero, mas até um tempo atrás era o gênero Tângara peruviana. E lá no alto da serra, Tângara preciosa. Então, Tângara preciosa no alto, Tângara peruviana embaixo. Não que elas não vão mudar de lugar, né? Elas migram, elas podem, de baixo pode subir, mas é raríssimo. Normalmente esse é o padrão que se segue. Nós temos no litoral tucano de bico preto e nós temos na serra tucano de bico verde. Então tudo é muito perfeito, né? Elas têm o seu lugar para ficar. Essa zona é para explicar qual é a situação das aves da Serra do Mar, por exemplo, nos meses entre dezembro e maio. Entre dezembro e maio, olha, tem pássaros, por exemplo, perdi o cursor, no Planalto, ali em São Paulo, ou Biritiba Mirim, Salesópolis, e tem pássaros no alto da serra. Está aqui o sabiaúna, Turo dos Flavipes, está aqui o raríssimo saí de pernas pretas, Dacnis nigrips. Quem já viu um pode jogar na loteria, é difícil ver esse bicho. A araponga tá cantando lá, batendo a bigorna no alto da serra, pem, pem, gritando lá. Chama de pássaro ferreiro também. A tesourinha tá no alto da serra e tá lá para dentro no Planalto. Não tá no litoral. Corocochó sempre no alto da serra, bandeirinha. Essa é uma espécie típica do alto da serra que você só vai ver aqui embaixo quando se aproximar o apocalipse, que é o sanhaço frade, Stephanophrus diadematus. Ele só fica no alto da serra. Ele é típico dessa vegetação do alto de serra. No litoral, em Bertioga, por exemplo, litoral norte, nós temos o papagaio moleiro, Amazona farinosa, que raramente sobe a serra. Então ele fica ali embaixo. E aqui eu coloquei várias jacutingas, a jacutinga, não porque existam muitas, pelo contrário, nós estamos perdendo jacutinga, né, ela tem risco iminente de extinção. Mas eu coloquei várias para mostrar para vocês como elas ficam entre dezembro e maio. Ali pela cota 400 da Serra do Mar, estão vendo? Sobem até 600, 400, mas não descem a serra. De dezembro a maio elas estão ali. O que acontece agora nos meses de inverno? O de junho a outubro. Todo mundo desceu, olha, quase todo mundo. A tesourinha, a tesoura da mata, que é a Fibalura flavirostris, lembram que ela estava aqui em cima, na mata do Planalto? Nos meses mais frios ela desce. O corocochó, ele ficava lá em cima. Ele não vem tanto até a planície, mas ele vai até a cota 100, até a cota 200. O sanhaço frade não, ele continua lá em cima. Mas olha a araponga, ela desce. Por que eles fazem isso? Provavelmente, muito provavelmente, eles vão seguindo a frutificação. Então, é muito frio no alto da serra nessa época. As frutas, nem toda árvore está frutificando. Eles descem e encontram um manjar aqui embaixo, que aqui nunca vai ser tão frio quanto no alto da serra, né? O sabiaúna desceu também. Se você andar nas matas hoje, né, esses dias, você encontra sabiaúna, que já não estão no alto da serra. A jacutinga, lembra que tinha várias na cota 400? Pois é, estão aqui embaixo agora. Olha só a migração que esses bichos fazem. Então, quando você fala em migração de aves, você tem migrações, por exemplo, as aves limícolas, que a bióloga Karina Ávila está estudando aqui na região da Baixada Santista, litoral sul. Elas vêm desde o extremo norte, ali do Alasca, né, norte do Canadá, e vão até a Argentina. Isso é uma migração em grande escala. Mas nós temos essa migração local, que são as migrações altitudinais, que não podem ser interrompidas. Eu pergunto para vocês, se eu começo a desmatar aqui a mata de planície e faço um condomínio, faço um condomínio fechado gigantesco, que é o sonho, né? Parece que os loteamentos têm fetiche em fazer edifício grande e condomínio fechado. Se você suprime essa vegetação para colocar um condomínio aqui, para onde a araponga vai nos meses de frio? Para onde o sabiaúna vai? Para onde o gaturama bandeirinha vai? Né? Teve um vereador de Peruíbe que falou que eles vão para os parques, então vai ele para o parque. Né? Para onde os bichos vão? Eles têm que cumprir a função deles de dispersores de sementes. Esse, por exemplo, o gaturama bandeirinha, ele tem populações que vêm dos Andes, a gente nem sabe direito de onde os bichos vêm. Né? E você está suprimindo o habitat do bicho. Eu cito muito a jacutinga está lá comendo palmito. Qual a importância da jacutinga? É a mesma importância de todos os grandes frugívoros, é a mesma importância do tucano. Eu vou colocar para vocês. Vocês viram que ela estava aqui comendo a semente? Em algum momento ela vai fazer cocô. Fez cocô, elas são grandes plantadoras de árvores. Olha, aqui está o sabiá-pimenta que eu mostrei agora há pouco para vocês, Carpones melanocéfalos. Eles comem frutas, grandes frutas, e dispersam de alguma forma, seja regurgitando. O tucano regurgita muito.
Ele parece que a polpa do coquinho do palmito dissolve no estômago dele e ele regurgita o coquinho perfeito, já descascado, já despolpado. Ele faz a polpa de açaí no próprio estômago. Quando eles fazem isso, eles plantam as grandes árvores que eu e você não vamos sair plantando, por mais que a gente plante milhões de árvores, a gente nunca vai plantar tanto quanto uma jacutinga. A gente nunca vai plantar tanto quanto o muriqui. Olha o muriqui aí, o maior macaco das Américas, o maior primata das Américas, aqui na Mata Atlântica. Então, eles são grandes plantadores. Quando eles plantam grandes árvores, as grandes árvores crescem e absorvem toneladas de carbono, são esponjas de carbono e impedem que o planeta continue esquentando, apesar da gente insistir em esquentar o planeta. Então, essa grande importância, uma jacutinga, um tucano, eles regulam o clima do planeta, não só a nível local, porque graças aos grandes frugívoros nós temos floresta. Se você tira a anta da floresta, a floresta vai acabando. E tem floresta aqui no litoral que já quase não tem anta. Eu não vejo anta todos os dias. Não. Bom, bípedes sim. Né? Tem várias pessoas que votaram no Bolsonaro. Mas, assim, antas quadrúpedes está bem difícil de ver ultimamente. Mesma coisa as cutias. Essa é a importância das aves, grandes frugívoros. Eles plantam árvores, eles plantam florestas. Se você tira numa condição natural, que é a Serra do Mar agora, antes da transposição do rio Itapanhaú, você tem todos os frugívoros. Eu não vou dizer para vocês que é uma floresta tropical primária, não. Já andou palmiteiro ali, já andou caçador, mas você tem a comunidade de frugívoros, grandes dispersores de sementes e grandes dispersores de frutas. Você tem anta, você tem tucano e você tem a jacutinga. Para vocês terem uma ideia, a jacutinga ela era tão comum no passado que teve um senhor aqui na região, tal de Pedro Coati, que matou 42 em um dia só na paulada. Ele é um bicho muito tranquilo, é um bicho que é quase um dodô. Se vocês conhecem a história do dodô, sabem que eles foram mortos lá nas na Ilha Maurício, né, no Oceano Índico. Foram mortos a pauladas também pelos marinheiros portugueses. Então, a jacutinga ela está nessa situação. E ela é uma grande plantadora de florestas. Perdi meu cursor. Bom, se você tira a jacutinga, se você faz a transposição e começa o efeito de borda a espantar esses bichos, a mata vai perdendo a diversidade vegetal. E aí você começa a andar na mata e vê aquele monte de fruta acumulada no pé da árvore e fala, olha que riqueza, quanta fruta. Não é nada. Nenhuma fruta pode estar no pé da árvore mãe. A fruta é feita para ser levada para longe, justamente por eles, pelos grandes frugívoros. A fruta é feita para ser levada para bem longe da árvore mãe, onde ela não tem concorrência com luz e nutrientes. Então, se você começa a andar nessas matas com muita fruta apodrecendo no chão, é que a mata já está começando a ficar doente, está começando a metástase, tá? Quando acaba esses frugívoros, depois de um tempo você só tem uma mata secundária, que é o que infelizmente a gente vê pelas matas do interior. Eu estive fazem 2 semanas a trabalho, eu fui a Mairink e encontrei matas assim, lá perto de Sorocaba. Eu chamo de matas zumbis. As árvores estão ali, mas não tem dispersores, não tem jacutinga, não tem tucano, não tem anta. As sementes das árvores vão cair num solo e vão morrer por ali mesmo, não vão germinar, não vão ter muita chance. Então esse é o grande perigo da transposição do rio Itapanhaú para essas aves de Mata Atlântica. As aves nas serras estão passando por uma dificuldade a mais, um incremento a mais. Em todo o planeta, devido ao aquecimento global, que agora a gente prefere chamar de caos climático, devido ao caos climático, as espécies de baixas altitudes estão subindo para encontrar um clima mais adequado. Nos Andes, por exemplo, a gente vê isso, nos Alpes a gente vê isso, nos Pirineus tem artigos publicados, não tem na Mata Atlântica ainda, na Serra do Mar, e aí eu jogo a batuta para os ornitólogos, nova geração de ornitólogos, que é algo muito interessante de ser estudado, como as nossas aves estão subindo cada vez mais, se é que elas estão, e o grande perigo, nossas montanhas não são tão altas quanto os Andes e os Pirineus, então para onde elas vão quando a coisa esquentar? Não é? Então aqui, por exemplo, eu coloquei o papagaio de cara roxa. Para onde esse bicho vai quando a temperatura na Terra começar a aumentar mais? Ele é um bicho de planície. Se ele subir, ele não encontra alimento. A Serra do Mar em Bertioga tem trechos de quase 1.000, mas tem a grande parte da Serra do Mar no estado de São Paulo é 800 metros, tá? Que é ali a altitude já de São Paulo mesmo, da capital. Então você tem uma situação em que temos uma grande quantidade de espécies vivendo na mata de planície e que vão começar a subir, já por conta do caos climático. Vão encontrar uma mata secundária e erodida por conta da transposição. E não vão encontrar alimento e pouco a pouco vão desaparecendo.
O que vai acontecer, se a gente permitir a transposição, o que alguns termos técnicos dizem McDonaldização da biosfera. A McDonaldização da biosfera é: você começa a encontrar os mesmos bichos, que são bichos adaptados à vida humana, à convivência com o ser humano. Você vai começar a encontrar esses bichos em áreas de mata. Você começa a encontrar, por exemplo, pardais, aquelas espécies que eu mostrei, pardal, lavadeira mascarada, em áreas que não era para ocorrer. Então começa a nossa comunidade de aves começa a ficar homogênea. Isso não pode acontecer. Você não pode ter uma homogeneidade de aves, você tem que ter uma diversidade. Esse é o cenário que nós estamos prevendo com a transposição do rio Itapanhaú. Vou citar rapidamente o caso que e os nossos colegas ornitólogos de outros estados podem fazer muita piada com a gente, e devem fazer, de que o estado de São Paulo não tem aves endêmicas. Nós só temos uma, e é o bicudinho do brejo, Formicivora paludícola. Bicudinho do brejo, como o próprio nome diz, ele vive só nos brejos ali. Eu peguei essa foto do Iquiates. Você vê a ocorrência dele, são poucos municípios ali, Biritiba Mirim, Guararema, Mogi das Cruzes, Salesópolis, Santa Branca, São José dos Campos. É a área de ocorrência dele extremamente restrita. Esses brejos, nós não sabemos ainda como são alimentados, de onde vem o dreno, mas de algum lugar, ou afloramento de lençol freático, de algum lugar vem essa água. Então nós vamos mexer, nós vamos fazer uma transposição, nós vamos mexer com o aporte de água, com o nível de água, sem saber se essa água da cabeceira da serra alimenta os brejos onde vive o bicudinho do brejo. E aí não vai ter plano de manejo que salve essa espécie única, criticamente ameaçada, se o brejo começar a secar. Ninguém vai pegar e levar o bicho para o zoológico, porque as condições que ele precisa para viver são condições muito específicas de sombra, de brenha, daquele brejo denso, de comer os insetinhos específicos de brejo que estão ali. Então é uma espécie muito, muito específica. Não adianta, você não pode brincar com isso. Os brejos estão na área de influência indireta. Então, o EIA-RIMA tem que levar em conta a presença dessa espécie. Você não pode condenar a única ave endêmica do estado de São Paulo ao desaparecimento. Você não pode condenar nenhuma espécie do planeta ao desaparecimento por nossa irresponsabilidade econômica. Você pode-se primeiro procurar vazamentos, pode-se primeiro fazer milhões de coisas antes de fazer uma transposição. Não tem sentido, não vale a pena arriscar a sobrevivência dessa espécie. E o que nos preocupa mais ainda, os manguezais do rio Itapanhaú entraram como área de influência indireta do empreendimento. Eu, como especialista em aves, eu digo que faltou muito estudo, na verdade faltou estudo aqui. O que vai acontecer quando você diminui o aporte de água doce nos manguezais? A gente só tem um caso, que é de Bangladesh, mas um dos maiores riscos será a diminuição do aporte de água doce. Vocês sabem que o manguezal ele é de água salobra, né? A água doce e a água salgada. Pois se você diminui o aporte de água doce, a água salgada vai dominar. A água salgada, como vocês sabem, a maré sobe 2 vezes por dia, né? Com maior influência no norte, né? Quanto mais você vai para altas latitudes, mais você vai para o norte do planeta, a maré sobe mais. E mais você vai para o sul, diminui. Mas sobe 2 vezes por dia. E quando ela sobe, ela invade o manguezal, é normal. Mas uma água mais salgada, ou seja, sem água doce, o sal vai se depositando lá no interior do manguezal. Vai ficando acumulado no solo e nas raízes e nos pneumatóforos. E o que acontece é que esse manguezal vai morrendo de dentro para fora, porque fica muito salgado. Ai, mas o manguezal aguenta, ele tolera o sal, por isso que é o manguezal. Sim, o manguezal tem glândulas excretoras de sal, o manguezal tem toda uma adaptação, mas não para uma salinidade alta e permanente. Né? Não tem manguezal no Mar Morto, por exemplo. Então, o manguezal precisa tanto que ele está adaptado a uma certa quantidade de salinidade e de água doce. Então, ele começa a morrer de dentro para fora. E esse sal começa a sufocar as plântulas. E essa morte de dentro para fora, que é o que acontece nesse caso aqui, ela só é sentida por quem anda dentro do manguezal. Quem passear, que na verdade é muito comum o pessoal passear de jet ski, né? O pessoal tem tara por passear de jet ski no manguezal do Itapanhaú ali, em todo o manguezal, né? Então, o pessoal que passeia de barco ali tá vendo o manguezal, tá lindo, porque a franja tá bonita ainda. A morte, o câncer começa de dentro para fora lá, no manguezal. Esse é o grande risco. E o manguezal do rio Itapanhaú, vale lembrar, o rio Itapanhaú
Ele é o maior rio da Baixada Santista, nós temos muito orgulho dele. Quem já teve a oportunidade de andar por ele de caiaque, é maravilhoso, com seus afluentes, o rio Itatinga, é o primeiro, é uma região única, e você tem lá para cima, nas cabeceiras, antes de chegar no pé da serra, um complexo de vegetação de restinga com manguezal, uma coisa misturada única, sabe? Uma vegetação inundada, como se fossem as várzeas ou os igarapés amazônicos aqui em São Paulo. É a Amazônia Paulista. Podem encarar o rio em pequena escala, o rio Itapanhão é um rio Amazonas em pequena escala, em termos de dinâmica, ele é um rio ainda bastante, que mantém condições bastante primitivas, por isso que a gente não pode deixar ter transposição. Se o manguezal começar a secar, vai ficar aquele lodo exposto, calcinado pelo sol e saturado de sal, onde podem chegar os propágulos, né? Sabem que as sementes de manguezal não são sementes, são chamados propágulos. Aqui na região são três: Rhizóphora mangli, Avicennia shaueriana, Laguncularia racemosa, mangue preto, vermelho e branco. Os propágulos vão chegar nesse lodo, mas não vão conseguir se desenvolver por conta da cunha salina, por conta do excesso de salinidade. E o manguezal, eu não canso de insistir, tinha um professor meu que já dizia que você acabar com o manguezal é realmente você fechar uma maternidade, mas não é só isso. O manguezal, ele é fonte de vida, o manguezal, ele explode em vida, não só... Vamos ver, é uma questão muito egocêntrica. O manguezal serve de alimento, de berçário para as espécies das quais muita gente se alimenta, camarões, robalo, etc. Mas o manguezal, atualmente, ele é o nosso maior aliado na luta contra o caos climático. Isso porque o manguezal, ele cresce muito mais rápido, as árvores de mangue crescem muito mais rápido do que as árvores de biomas terrestres. Então, elas absorvem uma quantidade absurda de carbono enquanto crescem. Além disso, quando cai uma folha, ou cai um galho, ou quando uma árvore morre e cai, ela rapidamente é coberta pelo sedimento, ou rapidamente é levada pelas marés. Então, não tem quase decomposição naquela velocidade tão alta quanto numa floresta. Então, o manguezal ele é puramente uma esponja de carbono, olha só. Aqui na Baixada Santista temos manguezais excelentes em Bertioga, principalmente, já sofreram com derrame de óleo no passado, mas se recuperaram e são manguezais de extrema exuberância no rio Itapanhaú. Temos o manguezal do rio Itanhaém também, de uma importância absurda. Temos o manguezal do Rio Preto, em Peruíbe, também de importância absurda, tanto para aves quanto para peixes, etc. O manguezal de Barra do Una, o manguezal do Rio Guaraú, e aí vai para o Vale do Ribeira, tem o manguezal ali do rio, né, da Foz do Ribeira, da Barra de Icapara. Então nós ainda temos manguezais que temos que conservar. Manguezal não se mexe. Essa área tem que ser muito bem estudada antes de se fazer esse empreendimento. Não pode ser ignorada. Não importa que é uma área que fosse uma área de influência indireta, não poderia ser ignorado. Quando você tem um excesso de sal no manguezal, o que acontece, que eu falei, a morte de dentro para fora, e essa morte foi vista em Bangladesh, não foi uma transposição. O que aconteceu foi que fizeram um canal e drenaram a água só para um lado, para um dos rios, e o excesso de sal saturou o solo e nenhum manguezal conseguiu crescer mais. E o que acontece com as aves que se reproduzem ali? Elas ou migram para outro lugar, ou elas morrem. Esse é o problema, esse é o principal problema da transposição do rio Itapanhaú. Nós não queremos um cemitério de manguezal nessa região, nós queremos esse manguezal ainda produtivo. Né? A hora que os nossos gestores, né, a hora que o poder público começasse a olhar para o manguezal como um atrativo para o município, porque ele é atrativo se você faz uma pesca controlada, se você faz ecoturismo, se você faz o que está na moda agora, que é observação, ou fotografia de aves, que eu acho que não tem observação de aves, só tem fotografia. Se você faz fotografia de aves, se você faz turismo de aventura, se você faz canoagem, você precisa do manguezal, a gente precisa explorar. O que nos torna humanos é a capacidade, a curiosidade de ir atrás, de explorar. Eu quero explorar um manguezal bonito, não quero explorar um manguezal degradado, né, lançando carbono na atmosfera. E por último, que eu queria falar sobre a transposição, como a Serra do Mar vai ser afetada, né, nós estamos condenando a extinção em espécies que nós nem sequer conhecemos. Eu coloquei aqui um símbolo, quem gosta de aves conhece, é o tietê de coroa, a Calyptura cristata, foi visto a última vez no Rio de Janeiro, em 96, se não me falha a memória, pelo ornitólogo Ricardo Parrini, estava também o Pacheco e outros, não lembro muito bem, mas ninguém sabe onde ocorre,
Eu não digo que ocorre em Bertioga, não sei, porque somos pesquisadores do subbosque, a gente não anda olhando para a copa. Então pode ser que esse bicho pode até ser que ele esteja no alto da Serra do Mar e nos meses de inverno, assim como todas aquelas outras espécies que eu mostrei, ele desça até a planície. Então nós estamos privando os futuros observadores de aves, as futuras gerações, de se maravilhar em encontrar uma espécie raríssima, de se maravilhar com uma jacutinga, com um tucano. Não temos nenhum direito de fazer isso. Existem os estudos de impacto ambiental, mas eles têm que ser levados a sério. Nós encontramos diversas espécies bastante sensíveis a distúrbios ambientais, e essa lista pode ser uma lista de mortos, não é? Condenar essas espécies à morte, se realmente for aprovada a transposição do rio Itapanhaú. Espero ter esclarecido a questão do rio Itapanhaú, da transposição, e a importância da Mata Atlântica e das aves, e estou disponível a perguntas. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Bruno. Uma excelente colocação aqui, uma excelente palestra aqui para todos a nossa rede de apoiadores que está nos acompanhando, mandando muitos comentários, agradecendo a explanação muito didática. E enquanto as perguntas vêm aqui para o chat, a gente tem um amigo operando aqui a sala para a gente. Ele vai enviar aqui as perguntas que supostamente tenham chegado aqui no chat. Eu gostaria de fazer um link, porque a nossa primeira transmissão com o Lucas, ele trouxe a questão da flora da Serra do Mar, né? As belezas, as flora da Mata Atlântica, e muitas coisas da qual você citou aqui, ele também citou, né, nesse primeiro encontro, e aí a gente entende, nós que somos da área das biológicas, né, a gente já sabe disso, mas com essa explanação que está ocorrendo aqui nas conversas, a gente entende que está tudo conectado, né? Então, o Lucas mesmo citou sobre a questão da Mata Atlântica, as fitofisionomias, né? Como a Mata Atlântica reserva e preserva diversos tipos de vegetações, né? Você mesmo citou a questão da restinga, né? O manguezal, dentro da própria floresta ombrófila densa, são vários estágios, né? De vegetação, e a área lá onde eles pretendem fazer essa obra é uma área muito sensível, muito especial, né, que são os campos nebulares, né? Inclusive, você colocou aqui muito bem para nós a questão das espécies que ocorrem só nessa região, né? Então, é muito importante a gente citar isso, porque no estudo apresentado pela Sabesp, né, o qual o nosso grupo técnico do movimento se debruçou e estudou com muito cuidado e muita atenção, são diversos volumes, né, de estudo, e é muito complicado, né, a gente tem que se dedicar mesmo para estudar todo esse material, e a gente conseguiu levantar, inclusive, diversas espécies que eles mesmos registraram e que são sensíveis, né, e fora essas espécies já registradas, a gente entende que tem muitas outras, né, porque não houve um esforço grande, né, para que fosse demonstrado a devida biodiversidade daquele local. Então, nós que fomos até lá, conseguimos fazer algumas fotografias e ver com os próprios olhos, a gente vê que é uma floresta muito preservada, né? Inclusive, a área onde eles querem colocar o pátio ali de operações, as bombas para reverter as águas, ela está no limite, né, da área do parque, está coladinho com o Parque da Serra do Mar. Então, é um corredor ecológico ali de espécies. Inclusive, você citou a anta, nos estudos, né, da própria Sabesp, eles encontraram ela lá, né? E a gente tem que relembrar que essas espécies, elas estão ameaçadas de extinção, né? E elas têm um papel ecológico gigantesco, né, na manutenção dessas áreas, né? Que muito bem colocado por você também a questão da emergência climática, né? A gente necessita dessas áreas para nos ajudar, né, a reverter esse quadro no qual a gente está inserido, né? Então, muito obrigado, Bruno, mais uma vez, Imagina, por eu toda que a sua agradeço. O explicação. estudo nessa área tem que ser levado em conta 3 critérios. O primeiro, não ignorar o manguezal do rio Itapanhaú. O segundo, sazonalidade.
como vocês viram, tem espécies que ocorrem de vez em quando estão na serra, depois estão na baixada. Então você tem que fazer um estudo durante vários meses, ou pelo menos contemplar as 4 estações do ano, para poder saber que espécies ocorrem exatamente ali. E o terceiro critério é fazer um estudo desde o nível do mar até os campos nebulares do alto da serra. Isso é algo muito intenso para poder saber realmente o que ocorre na região. Só fazer algo muito por cima não dá para ser aprovado um empreendimento assim, não. Bacana, Bruno. É bem legal você ter apontado isso, porque nos estudos realizados pela empresa, eles fizeram a saída de campo em uma data muito específica, né? Não fizeram os levantamentos levando em consideração essa questão da sazonalidade, né? Das estações úmidas e secas. Então é bem importante, isso foi uma falha muito grande. E a questão também dos manguezais que você pontua bastante, que nós, desde o início, a gente vem com essa preocupação, é a questão também, né, que no próprio estudo, eles indicam, né, as áreas aqui da planície como a área indiretamente afetada, mas em nenhum momento eles fizeram um levantamento das espécies que ocorrem aqui nessa região, né? E aí eu já linko aqui a pergunta do Fabrício, que ele pergunta assim, que aves migratórias usam esses manguezais? Tá. Ô, Fabrício, são 2 tipos. Tem as de migratórias de grande escala e as migrações locais. Nos manguezais, entre agosto e maio, até agosto, abril, maio, chegam principalmente as aves limícolas, que são aquelas pernaltas que andam correndo na beira da praia, você já deve ter visto, né, que aparecem correndo. Elas frequentam o manguezal. Então, são espécies que vêm do extremo norte do Canadá, maçaricos, batuíras, e aí eu cito para você o maçarico de pernas amarelas, a batuíra de coleira, a batuíra de bando, batuíro sul, vira-pedras, são diversas espécies que vêm lá do extremo norte do Canadá, passam pelos manguezais da região, ficam um tempo se alimentando e alguns vão, na verdade a maioria vai, para a Terra do Fogo na Argentina. Então eles estão fugindo do inverno boreal lá da América do Norte. Tá? Eles estão fugindo de lá e indo para a Argentina e ficam um tempo nos manguezais da região. Quando chega agora abril, maio, junho não, né? Abril, maio, elas saem da Argentina e voltam para o extremo norte do Canadá, Alasca, e passam de novo pela região se alimentando, claro, muito mais rapidamente. Quando elas chegam, se você for para os manguezais em agosto, setembro, ou você vai ver, na verdade, não são bandos, são manadas, né? Pela quantidade de aves que você vê. A migração outonal, que na verdade é outono lá, mas aqui é primavera, é imensa, né? Vem muitas aves, essas aves limícolas lá da região do norte do planeta para cá, passam por aqui. E as imigrações locais, eu posso citar o Guará Vermelho famoso, porque ele começou a carreira dele em Cubatão, mas agora você já encontra em manguezais aí, pelo litoral todo praticamente. Então tem épocas que ele está no rio Itapanhaú, tem épocas que tem bandos em Itanhaém, tem épocas que tem bandos em Peruíbe. Então essa é uma migração mais local, mas a grande migração é com certeza das aves limícolas. Você também pode encontrar a águia pescadora, que vem dos Estados Unidos, quando está inverno lá, e verão aqui no caso, ela passa o verão aqui e volta. O falcão peregrino, ele vem também lá do Canadá, alguns vêm da Groenlândia, né, mas principalmente do Canadá, passam também, o inverno dele ele passa aqui na nossa região. Então tem muitas espécies migratórias, mais de 30 com certeza. Não sei se respondi. Legal. Nós temos mais uma pergunta aqui, Bruno, da Maísa Ueda. Ela pergunta o seguinte: existe alternativas para essa obra ou nenhuma iria não impactar a área? Se é minha opinião, a alternativa é não ter essa obra, porque além é o que o Rafa falou, em época de crise climática, você mexendo com aporte de água, você querendo diminuir cursos de rios caudalosos, você querendo mexer com manguezal, não precisaria disso. Né? E, na verdade, a questão é essa: o porquê da urgência justamente agora, quando todos os governos, seja federal, a nível municipal, estadual, tinham que estar se dedicando a combater uma pandemia. Não é hora de estar preocupado com transposição de rio. Então, na minha opinião, se você vai mexer com a Serra do Mar,
que é um patrimônio natural da humanidade. A Mata Atlântica é um patrimônio natural da humanidade, decretado pela Unesco. Podem procurar na internet, vocês vão ver o símbolo, é um muriqui, né, aquele macaco, também chamado monocarvoeiro, que a Mata Atlântica é patrimônio da humanidade. A Serra do Mar é decretada patrimônio da humanidade e dos brasileiros. Qualquer empreendimento nela tem que ser visto como hipócrita, insincero, sabe? E sem caráter de urgência. Não tem nenhum sentido em estar querendo realizar. Não sei por que essa pressa toda em realizar agora, quando a gente tem que sobreviver primeiro a uma pandemia, depois pensar em outras coisas, mas transposição no Itapanhaú, não, nunca. Beleza, Bruno. Se eu puder dar uma contribuição também a essa pergunta, no próprio YouTube, eu encontrei um vídeo esses dias falando sobre a questão da Sabesp e a suposta crise hídrica, né? Porque há 10 anos atrás, a Sabesp já sabia que poderia acontecer algo desse tipo, e ela não se preparou. Hoje a gente, no próprio site da Sabesp, a gente encontra informações da perda de água potável, água de qualidade, que se perde todos os dias por conta da falta de manutenção das tubulações da Sabesp, né? Então, em 2014, se criou essa intenção de fazer obras de transposição de rios para suprir a necessidade de água do estado e evitar uma nova crise hídrica, né? Mas nesse caminho, o que a gente vê são diversos fatores. Então, a gente vê privatização da Sabesp, né, dinheiro privado sendo investido na empresa, né? Agora a gente já vê que os reservatórios eles já estão já no seu nível adequado, né? Tem de lá para cá muita coisa aconteceu, a qual não existe mais a necessidade, nem existia antes, né? Para que você vai fazer obras desse tipo de transpor rios, né, redutos naturais que, como o Bruno mesmo colocou, são habitats de diversas espécies que só vivem naquele local. Não tem sentido a gente fazer isso, sendo que se perde água todos os dias, né, na capital. E fora isso, ainda tem diversas outras alternativas que a gente pode adotar, como, né, investir em educação, né, na redução do uso, tem a questão da captação da água da chuva para alguns serviços essenciais, né? São coisas que o próprio movimento vem pautando desde o início, né? A gente vem batendo bastante nessa tecla e fazendo um link, Bruno, que eu ia fazer esse convite ao final, mas já fazendo um link com o que você falou, essa questão do patrimônio natural e ambiental, a Mata Atlântica, a gente vai ter quarta-feira, né, um próximo bate-papo, onde a gente vai falar um pouco sobre a questão, né, de uma proposta do movimento, que é fazer o tombamento da vazão natural do Itapanhaú, tá? Para que a gente evite esse tipo de crime ambiental, né? A gente tem que começar a tratar as nossas águas da maneira correta, né? Porque elas nos dão, né, a vida, né? Então, por que não também falar em sujeito de direito à água, né? Que já está acontecendo em alguns lugares do mundo, por que não também? Então, já faço o convite a todos que estão aqui acompanhando essa conversa. Quarta-feira vai ser às 17 horas, tá? Um pouquinho antes do horário de hoje. E fica o convite a todos vocês, vai ser um bate-papo muito bacana. Tem uma outra pergunta aqui do Paulo Sampaio, Bruno. Bruno, se a água será retirada lá desde a mata nebular, então esse problema de menor umidade afetará desde a mata nebular, que, como o nome diz, depende de umidade? Para quem não conhece o termo mata nebular, é só num dia como hoje, por exemplo, ou amanhã, deem uma olhada na Serra do Mar e vocês vão ver que ela é sempre coroada, ou quase sempre, né, por uma neblina. Tanto que São Paulo era conhecido lá no Planalto como a terra da garoa. No tempo do meu avô, já não existe mais garoa por causa do caos climático e da poluição. Mas a mata nebular é a mata que recobre desde acima de 400 metros na Serra do Mar, aqui, na Serra da Mantiqueira é outra altitude, mas também tem. É a mata que não vive, como o Paulo Sampaio mesmo falou, não vive sem a umidade. É o que eu digo, a umidade é a respiração da floresta. Então, se a água vai ser captada lá, já vai, é o que eu falei na questão do paredão, da cachoeira
é você secar uma cachoeira, né? Você está roubando a umidade da mata. Então, toda aquela quantidade de musgos, de bromélias, de epífitas, filodendros, aráceas, porque as árvores da Mata Atlântica são carnavalescas, não é? É uma escola de samba aquilo lá. Você não vê um pedaço de tronco, você não vê um pedaço de galho. É uma quantidade, são quilos e quilos de bromélias, trepadeiras, líquens, musgos e tal, que respiram umidade. A umidade é o que mantém, a neblina é o que mantém. Se você roubar a umidade, você acaba com a mata. E com essa questão climática, essas matas nebulares são das mais ameaçadas do mundo, e os campos do alto da serra também. Inclusive, tem casos de extinções locais. Quem não conhece o caso, podem procurar na internet, sobre o sapo dourado da Costa Rica. O sapo dourado, dizem por lá. Era uma espécie que ocorria na mata nebular da Costa Rica, na montanha mesmo. Os caras cortaram a mata de planície para fazer resort e hotéis, né, de natureza, que incrível. E o que aconteceu? A umidade que vinha da mata de baixo para a montanha acabou, e em menos de uma década a espécie se extinguiu. Então, nós temos na Serra do Mar, nas matas nebulares aqui, um sapinho do tamanho da sua unha, de cor de ouro, que só vive ali naquela mata nebular. Nós temos espécies que só vivem na mata nebular. Se você rouba a umidade, você acaba com a mata, e aí vai ser um efeito cascata, desde a serra, só que uma cascata seca, né? Desde a serra até a planície. Não, não pode acabar com a umidade. Legal. Foi feita uma colocação aqui pelo José Soares da Silva, eu acho que não é bem uma pergunta, é uma colocação que ele faz, que ele fala, aqui em Rio Grande da Serra, a Sabesp sequer elaborou o EIA-RIMA, mesmo com a ação do MP do GAEMA. Trataram e foi negada a ação civil. A Sabesp fez apenas um estudo ambiental simplificado e os danos ambientais no Rio Grande e no reservatório Billings. A gente manda a nossa força aí para o pessoal de Rio Grande da Serra, inclusive temos alguns amigos, né, aí por Rio Grande, Paranapiacaba, estamos juntos aí na luta contra o Porto Seco, né, que coloca em risco aí uma grande área de Mata Atlântica, e infelizmente é dessa maneira que a empresa atua, né, eles não levam em consideração, né, toda essa questão que a gente está abordando aqui. E aí eu falo mais ainda, que a gente tem que reunir esforços para criar um dossiê, para demonstrar todos os crimes ambientais que a Sabesp faz e vem fazendo desde que foi fundada, né, destruindo todos os rios, muitas vezes jogando esgoto in natura em rios preservados, porque é assim que ela continua prestando o seu serviço, né? Destruindo rios, buscando água pura cada vez mais longe, fazendo esse tipo de obra de transposição, né? E agora, com a privatização da empresa, né, fazendo valer o dinheiro privado das pessoas que investem nela. Então, é um trabalho que seria essencial para as pessoas entenderem cada vez mais, porque eu só fui entender essa questão da Sabesp depois que eu comecei a atuar no movimento contra a transposição, que eu comecei a me aprofundar no assunto, estudar mais, e é um absurdo o que essa empresa faz com a questão dos nossos recursos hídricos, que é um absurdo. Então, a gente entende muito bem, José, o que você está falando, e nos colocamos à disposição também, né? Como a gente já está com uma certa experiência nesse trabalho, o que a gente puder ajudar aí, conte conosco. Chegou uma outra pergunta aqui, Bruno, para você, Vanessa Ribeiro. Registros do Wikiaves e eBird são utilizados nesses estudos de impactos para fornecer séries temporais de ocorrência das aves? Oi, Vanessa. Sim, são válidos quando eles entram como uma lista secundária. Por exemplo, se você fez um estudo e não encontrou araponga, por exemplo, no seu estudo, né? Você ficou lá em campo 60 dias e não encontrou araponga, porque não era a época dela, ou né, ela não estava cantando, né? Porque araponga você escuta a quilômetros, é só um exemplo. Você pode sim procurar no eBird, procurar no Wikiaves, mas você cita como registro secundário, se embasar só nessa lista de Bird e que Aves, além de antiético, é muito antiprofissional, e vou explicar por quê. Primeiro, porque você tem que fazer o levantamento, você,
Não é, o mais confiável antes de Bird e que Aves ainda é você daria uma ida nos museus. Nós temos um excelente museu em São Paulo, por exemplo, o excelente Mususp ali, né? Que sob a curadoria do Luiz Fábio Silveira. Então você poderia passar lá e ver se tem coletas de araponga lá, se você viu no museu. O grande problema do Wikiaves e Bird, Vanessa, eles são excelentes ferramentas, tá? Mas eles são humanos que estão operando ali. E a questão das aves no Brasil é uma questão mais de ego do que de observação. Então, no eBird, eu posso mentir, dizer que eu vi um condor, né? Apesar que tem os moderadores, mas eu posso dizer que vi araponga hoje e não vi. O Wikiaves é a mesma coisa. Você pode tirar foto em outro lugar, gravar em outro lugar e falar que viu. Então, o ideal é você fazer os seus dados, você faz a coleta em campo. Não achou o bicho? Vai no museu, vê se o bicho ocorria ali no passado, se alguém coletou. Poxa, em 1976 coletaram araponga. Né? Será que o bicho está extinto localmente? Porque eu não achei mais. E depois, por último, você cita os dados de Birdwiki Aves. Tem que ser a última opção. Essa coisa de ciência cidadã tem que tomar muito cuidado. As aves poderiam ter sido, no Brasil, uma ferramenta excelente para a conservação, mas elas se tornaram, em grande parte, claro que há raríssimas exceções, né? Mas em grande parte, uma batalha de egos para ver quem tem mais fotos no Wikiaves e quem tem uma lista de bird maior. Então, eu mesmo tenho o pé atrás com muitos registros que tem ali. Bom, acho que respondi. Bacana. E em relação a esse quesito também, Bruno, é importante dizer que no próprios estudos, né, eles levaram em consideração alguns estudos feitos na região, principalmente o plano de manejo do Parque Estadual Serra do Mar, né, onde tem registrados ali mais de 300 espécies, né, para a região. E no levantamento de campo, eles acham ali um número muito inferior, não chega nem a 100 espécies registradas por eles nos dias de coleta ali de campo. Então, a gente não tira essas conclusões da nossa cabeça, né? A gente lê todo esse material, compara e fala, ó, esses estudos não estão adequados, porque para a região, para o número de espécies que tem na região, isso está muito abaixo, né? Sim, Então, é importante dizer isso. sim, na verdade está seguindo um padrão europeu, porque na Europa você registraria poucos bichos porque a diversidade é menor. Eu não estou querendo presumir nada, mas eu em campo, eu não volto para casa num trabalho desses com menos de 300 espécies na minha caderneta de campo. Né? Na Serra do Mar, pelo amor de Deus. Né? Se aqui num parque perto de casa, qualquer região neotropical, não é só o Brasil, desde o sul do México até o norte da Argentina, você raramente, ficando bastante tempo em campo, raramente vai para casa com uma quantidade pequena no seu caderninho de campo. Se você é um bom pesquisador. Agora, se você está fazendo um laudo de fauna e sua única bibliografia é ciências do ensino médio, né, ou é o Wikiaves, então realmente você não é um profissional de campo. O pessoal costuma falar que eu escuto até a pulga espirrando. Eu anoto tudo que eu escuto, você tem que ter um ouvido extremamente treinado. Fotografar aves é fácil, se você tem acesso a equipamentos, se você tem dinheiro para comprar máquina. Fazer um levantamento de campo, não é fácil ser ornitólogo no neotrópico. Eu falo neotrópico porque você precisa escutar muito bem. Você tem que saber que, por exemplo, aquele tip-tip foi o sabiaúna fêmea quando ela encontra o macho no cacho de palmito, entende? Você tem que ter o feeling, você tem que entrar na mata, você tem que sentir o que está acontecendo, você tem que saber quem está cantando, por que ele está ali, quem é esse bicho, quem que andou por ali, essa fruteira atrai que bicho. Eu não aceito esse resultado de tão poucas espécies. Se tivesse sido feito no Orquidário de Santos, ainda assim eu ficaria com o pé atrás, porque no Orquidário de Santos também tem muitas espécies. Sim, justamente, nas nossas saídas aqui de observação de aves, com o COAB, Clube de Observadores de Aves, aqui de Bertioga, inclusive um grande abraço aí a todos os integrantes, que sempre organiza saídas magníficas, a gente aprende muito. Num dia que a gente considera como ruim, a gente sai com uma caderneta de 80 sem aves. Então, você imagina, né, lá em cima na floresta, né, isso é muito complicado. E também uma coisa legal de se falar é que um dos pedidos que a gente fez naquele documento para o IBAMA é que a gente pudesse montar uma equipe técnica independente para ir até lá e fazer os estudos, né? Porque normalmente o empreendedor contrata uma equipe que ele mesmo escolhe
para fazer os estudos, né? E, infelizmente, na nossa área, se você fala não para o empreendedor, ou se você coloca uma espécie lá que está rara ou com um nível alto de extinção, praticamente, com certeza, esse empreendedor vai invalidar o seu trabalho e vai buscar uma outra equipe, porque ele não vai querer que o empreendimento dele seja invalidado por conta de uma ou duas espécies, né? Então, isso é uma questão também importante de se levantar aqui. Uma pergunta do nosso grande amigo Geraldo Varjabedian para você, Bruno. Bruno Lima, sei de seu empenho na luta contra o caos climático. Você pode fazer algumas observações, para além da transposição, sobre os impactos dos extremos climáticos na região do projeto e a Jussante, nos manguezais do Itapanhaú? Ô, Geraldo, claro que sim. O que eu estou estudando no mestrado é como as espécies que estão desaparecendo no litoral por conta do caos climático. Seja porque tem manguezais que estão invadindo áreas de marisma, ou porque espécies que eram de clima mais subtropical virou tropical. Deixa eu contar o que está acontecendo aqui na nossa latitude, né, 24, entre 24 e 47 aqui. Nós temos um clima, como a linha do Trópico de Capricórnio passa aqui entre nós, né, entre Bertioga e aqui, litoral sul de São Paulo, por exemplo, ali, é uma região subtropical. Mas, pelo que nós temos estudado de aves e também de borboletas, essa região está se tornando tropical agora. Então, a faixa do que era subtropical está subindo, né? Ela tende a desaparecer. Esse clima se tornando mais tropical vai se tornar, claro, mais quente e menos úmido, porque um clima subtropical é quente e úmido, um clima tropical é quente e semi-úmido. Então, o que pode acontecer é que a nossa área, toda essa região da Baixada, litoral de São Paulo, já está sob a influência de se tornar tropical. Né? Eu só queria explicar para vocês que o que é tropical é do Rio de Janeiro para cima. A Baixada Santista não é tropical. Ah, clima tropical. Ah, eu vou ao hotel tropical. Aqui o pessoal tem mania de colocar hotel tropical, restaurante tropical. Não é porcaria nenhuma. Nós estamos numa região subtropical. Nossa região está virando tropical, está ficando mais quente. Na região de Bertioga, tanto na nascente da serra ali, onde a gente já tem frequência de menos chuva ou de excessos de chuva. Né? Nós já estamos numa região, e a região do Itapanhaú, aqui nossa região do Itapanhaú, já é vulnerável ao caos climático. Basta ver que nós tivemos um acumulado de chuva em maio absurdo, que em mais de 60 anos não chovia como choveu agora. Eu quero dizer que nós temos uma atmosfera mais saturada de água, porque nós temos mais calor, temos mais evaporação dos rios e do mar. Então tem uma concentração absurda de uma chuva pesada. Não estou falando daquelas chuvas, né, contínuas, mas de chuvas pesadas em poucas horas. Então já é uma região que, se eu fosse fazer um atlas, eu fosse publicar um atlas sobre a Baixada Santista, já colocaria toda a região da Baixada como vulnerável ao caos climático, sem sombra de dúvida, seja a nível social, pela quantidade de pessoas aqui que vivem em condições extremas, né, porque pelo menos aqui em Peruíbe teve gente que perdeu a casa 3 vezes esse ano, como da questão ambiental, porque nós estamos perdendo ecossistemas aqui na região. Pouca gente fala sobre essa questão de tropical e subtropical. Tá? A gente tem que lembrar que a região, tanto o Vale do Itapanhaú, quanto toda a Baixada Santista, está se tornando mais tropical, e isso é um problema. Quando foi a última vez que aconteceu isso? Por que eu vou me preocupar com isso? Agora a Bertioga não vai ser subtropical, vai ser tropical. Grande coisa, né? Por que eu vou me preocupar com isso? Da última vez que aconteceu isso, foi entre o Paleoceno e o Eoceno, e o clima da Terra estava 5 graus mais quente. 5 graus. Mais ou menos o que a gente está tentando fazer agora, né? Queimando carvão e comendo carne bovina, a gente está transformando o planeta mais quente. Da última vez que isso aconteceu, a região não existia Bertioga, mas aquela região ali era tropical. Então, o problema é esse. O frio e a umidade e o que era subtropical está desaparecendo. Legal. E aproveitar esse seu gancho também, Bruno, sobre a questão do caos climático e dos gases de efeito estufa, e pedir para toda a nossa rede de apoiadores aqui do Movimento Salve o Rio Itapanhaú, para também se juntar a nós contra a questão dos incineradores da Baixada Santista. Né? Esse novo projeto que assombra a nossa região, né? Como se a gente já não tivesse muitas coisas para se preocupar,
mais essa agora. Nos próximos dias aí a gente deve estar publicando alguma coisa nas nossas redes sociais para dar o apoio a esse movimento contra esse empreendimento, né? E também mencionar que o Instituto Oceanográfico da USP fez um trabalho bem bacana, fazendo os apontamentos sobre a questão da crise climática e o quanto isso já vai impactar os nossos rios, os nossos manguezais, né? E que isso não foi levado em consideração durante o estudo de impacto ambiental feito pela Sabesp. Em nenhum momento eles se preocupam com essa questão do aumento do nível do mar e como essa intrusão de água salgada pode alterar toda a saúde dos nossos manguezais aqui na extensão do rio Itapanhaú. Então é legal mencionar isso também. O Léo Gouveia, do Projeto Muda, ele está perguntando: não podemos deixar a continuação dessa tragédia. Quando será a próxima manifestação? Meu amigo, a gente está se manifestando, né? Claro que agora de uma maneira adequada, porque não podemos estar na rua. Então a gente está fazendo todo esse movimento. No IBAMA, cada um trabalhando da sua casa, a gente conseguiu construir esse documento, porque o IBAMA teve que se pronunciar por conta que, com a instalação das infraestruturas, vai haver desmatamento na Mata Atlântica. Então, pela lei da Mata Atlântica, o órgão federal tem que se manifestar, e a gente acompanhou todo esse processo, fizemos esse trabalho, todo mundo de casa, mas conseguimos nos reunir por videoconferência. Foi um trabalho extenso, bem cuidadoso, delicado, e agora a gente está fazendo esse trabalho, né, de divulgação, né, que é aproximar mesmo o conhecimento acadêmico das pessoas, né, porque muitas vezes a academia cria um muro entre, né, os estudiosos e a população, e isso é muito errado, né? A academia deveria preparar as pessoas para fazer essa interlocução da população, né? E muitas vezes isso não acontece. Então é uma preocupação que nós do movimento tivemos também, de fazer esses encontros para divulgar, mais uma vez, o esforço que o movimento tem feito para barrar essa obra, mas também para informar as pessoas sobre a nossa riqueza, né, de forma didática, assim como o Bruno fez de forma exemplar aqui hoje, nos passando informações valiosíssimas de uma forma muito didática. Então, respondendo a sua pergunta, Léo, também pedir para vocês irem acompanhando as nossas redes sociais, porque é por lá que a gente divulga todos os trabalhos e tudo que tem sido feito e que vai ser feito, sempre pedindo o apoio de vocês, que são muito importantes para nós, tá? O Jonatas Joe, lá de São Sebastião, ele está perguntando: no estudo da Sabesp, existe algum tipo de medida mitigatória para o empreendimento? Se sim, estes são relevantes? Eu acho que eu posso responder a ele, Bruno. O que acontece? Todo empreendimento, ele tem que levar em consideração as mitigatórias, né? Isso é meio que uma obrigação, né? Não tem como o empreendimento ser instalado sem prever a reversão daquele dano que ele está causando, né? O que acontece é que, primeiro que, para mim, na minha opinião, como biólogo, compensação ambiental é uma frase que deveria ser riscada, né, do livro, porque não tem como você compensar uma área natural. Você tira uma floresta virgem, você tira uma floresta em estágio avançado de regeneração, e você vai compensar isso como, né? Ela vai demorar muito tempo para voltar a ser o que era. E aquelas espécies que vivem ali vão para onde? Né, que foi o que o Bruno muito bem colocou aqui. Então, para mim, na minha opinião, isso foi algo que foi criado para legitimar esses empreendimentos. E no caso da transposição, tem algumas medidas, né, que eles colocam, que é monitoramento da fauna, toda aquela questão, mas que depois que já está feito, quem que vai fiscalizar que eles estão fazendo isso de fato? Quem que vai lá fiscalizar diariamente para ver se
existe um corpo técnico fazendo o monitoramento dessas espécies, como que a gente tem acesso a esse material, né? É igual aconteceu no Guaratuba, a transposição do Guaratuba. Eles fizeram a transposição, depois aumentaram a quantidade retirada da água, falando que iam disponibilizar todos os registros, os relatórios, que até hoje a gente não viu. Então é muito difícil essa questão da fiscalização. E para a questão do desmatamento, eles indicam uma área para compensar, que é lá em Salesópolis, que não tem nada a ver com a área diretamente impactada. E aí, quando você começa a ver os documentos, é uma área que é vinculada ao DAEE, que o DAEE tem lá, é uma área, não sei se deles, ou que eles têm um vínculo, e que vai ser plantado não sei quantas espécies lá para mitigar o problema que foi feito aqui em cima da Serra do Mar. Então, assim, desde o começo do nosso movimento, a gente falou que não queremos contrapartidas, porque muitos desses empreendimentos, o empreendedor fala, mas a gente pode dar contrapartidas para a questão da instalação desse empreendimento. Desde o início a gente falou, não queremos contrapartidas, a gente quer a floresta de pé, o rio saudável, as espécies com o seu ambiente natural para poder sobreviver. Mas, infelizmente, não é levado em consideração. E aí, é a partir dessa questão das medidas mitigatórias que eles usam isso para falar, não, mas a gente vai compensar esse dano ambiental. Então, é muito delicado essa questão, principalmente para quem está na área da biologia, tem que ficar muito atento a isso, porque esse é um discurso que eles usam para legitimar, né, a questão da instalação da obra. Normalmente, exatamente, muito bem colocado. Eu considero mitigação, em muitos casos, só uma receitinha de bolo que grandes empreendimentos têm que seguir. Né? Muitas vezes é feito, não sei por que é feito dentro da mesma microbacia, e às vezes é feita a compensação ambiental em uma área que já é pública. Né? A Embraport, ela desmatou uma única área de Santos, a única área do município de Santos, com uma restinga lindíssima, e os caras estavam tentando fazer compensação no canal de Bertioga, em área que já é pública, em área de manguezal que já é pública. Então, assim, e tem que pensar macro. Né? Os biólogos que estão vindo agora têm que começar a pensar macro. Eu vou fazer monitoramento das aves. Cara, você vai fazer monitoramento das aves, mas espera aí. No caso, por exemplo, das incineradoras. Vamos instalar uma incineradora ali em Bertioga, mas nós vamos fazer um monitoramento das aves no local. Tá, você vai fazer um monitoramento da população também quando o nível do mar começar a subir? Você vai dar linha de crédito para todo mundo que perder as casas? Porque o impacto de uma transposição ou de uma incineradora é global. Não adianta ficar com essa receita de bolo já pré-estabelecida de que nós temos que fazer medida mitigadora a nível local. Cara, vai acabar com um trecho de mata nebular, vai acabar com um trecho de manguezal do rio Itapanhaú. Quanto de carbono vai deixar de ser absorvido e quanto de carbono vai ser liberado? Alguém vai estudar isso? Então, qual vai ser o incremento na atmosfera desse carbono liberado, desse carbono que não vai ser armazenado? Não é monitorando ave que a gente vai fazer isso, não é replantando 1 milhão de mudinhas, né, em área normalmente pública, que vai ser feita a mitigação. Né? E obras assim grandiosas tem que ser a nível global, tem que ser um pensamento muito mais holístico, muito mais amplo, né? Sim, é complicado, porque a área lá, eles vão colocar 8 quilômetros de tubulação, implantando uma barreira física para toda a fauna que corre ali para todo lado, a todo momento, você chega com 8 quilômetros de tubulação, algo que as espécies nunca viu, né? Usando bombas a diesel 24 horas, fazendo um ruído tremendo, que as espécies nunca escutaram esse tipo de barulho, e ainda você fala que vai fazer monitoramento dessas espécies, dessa área, para ver se não vai ter impacto. Nem precisa fazer um monitoramento, a gente já, só pelo fato de saber como a obra vai ser feita e do que vai ser feito, a gente já sabe que o impacto vai ser gigantesco, não precisa ser nenhum especialista para isso, é só ter bom senso e saber entender a floresta, a natureza, como ela é, como ela age e como ela reage às ações e intervenções humanas, né? Então, Bruno, não chegou mais nenhuma pergunta aqui. A gente já está com quase 1h30 de transmissão, é um tempo bom, né? Eu acho que você trouxe
bastante informação, coisas muito boas, bem didáticas, de fácil entendimento. Eu agradeço por você aceitar o nosso convite, por ajudar aí e colaborar com os nossos trabalhos já há algum tempo, ser esse grande parceiro que você, a Mário, o pessoal aí do Mocan e de Peruíbe tem sido para o nosso movimento desde o início aí, participando aqui até das audiências públicas aqui em Bertioga. A gente agradece muito, que essa parceria aí seja longa e duradoura, a gente tá junto, né, na luta, e já fazer o convite para quarta-feira, mais uma vez, né, a próxima, nosso terceiro encontro desse ciclo de webséries Itapanhaú, tá, onde a gente vai falar um pouco sobre uma iniciativa, né, um trabalho novo que o movimento Itapanhaú vai propor, né, que é o tombamento da vazão natural do rio Itapanhaú, tá? E a proteção de toda essa área como um local que você mesmo colocou, Bruno, que é o patrimônio, né, cultural, ambiental e histórico, né, de toda a sociedade brasileira e da humanidade também, né, porque contribui globalmente, não só localmente, né? Então, obrigado, Bruno. Agradecer a todos também que permaneceram aqui até o final, até aqueles também que, por algum acaso, já tenham saído, mas acompanhou alguma parte dessa transmissão. Agradeço. Pedir para vocês continuarem nos apoiando, curtindo, comentando, compartilhando o nosso material, porque a opinião pública é muito importante para esses movimentos, porque em algum momento do processo jurídico, inclusive, quando a gente consegue demonstrar que a sociedade está do nosso lado, está apoiando os nossos trabalhos, isso é muito importante para nós, para legitimar o nosso trabalho. Tá certo? Então, muito obrigado mais uma vez, Bruno. Obrigado a todos e nos vemos quarta-feira às 17 horas, então. Até lá. Obrigado. Até logo.